Nós fomos os primeiros seres humanos a andar, a pensar, a falar, a escrever e a produzir diversas coisas. Então, a base disso se deu no continente africano porque nós somos descendentes dos primeiros seres humanos que habitaram o planeta Terra. O Homo sapiens, essa classificação científica europeia, ele deu seus primeiros passos, aproximadamente 350 mil anos atrás, no continente africano. Então, a base está ali. Nós estamos em todas as áreas do conhecimento e com muita excelência. Não há uma atividade hoje desenvolvida no mundo e que as pessoas não tenham bebido nessa fonte, nessa matriz africana. Então o Tebas é apenas mais um deles. Toda revolta, um dia ela volta, um dia a revolta vem. Toda revolta, um dia ela volta, um dia a revolta vem. O Tebas é um personagem que, como ele está compreendido ali no século XVIII, um período pouco estudado pela historiografia brasileira. No continente africano, não há uma divisão entre ciência, religião, espiritualidade. Tudo faz parte do tudo. Tem várias cidades. A gente pode pegar as cidades do Egito, ou do atual Egito. Diversas delas têm diversas técnicas. Então, técnicas pensadas para a construção de monumentais, templos, obeliscos que eram feitos para louvar um deus, uma deusa, uma vitória militar, pirâmides que eram pensadas para enterrar altos sacerdotes e reis e rainhas, chamados Nizut-Bit, ou abelha-rei ou rainha, que os gregos chamaram de faraós. Na África Ocidental, bem posterior, você tinha cidades como a cidade do Benin, cidades do povo Achante, que foram destruídas a partir do momento em que os europeus, a partir do século XIX, quiseram invadir o território africano e destruíram essas cidades para justamente não ter memória dessas experiências. Cidade toda feita em forma de fortaleza, provavelmente capital de um império. Quando os portugueses chegaram no século XV, eles acharam assim, olha, vieram outros povos brancos, veio um povo branco antes de nós para construir essa cidade. Porque na cabeça deles, já naquele período, eles não acreditavam que os povos negros pudessem ter tido a capacidade de fazer uma construção daquela. É isso que eu sinto, mãe, manhã ficar. É trazido para São Paulo por volta de 1750. É o personagem que se notabiliza por uma habilidade muito específica. Segundo um dos artigos desse livro que eu mencionei, do Ramatiz Jacino, o Tebas é um dos exemplos de conhecimentos trazidos pelos povos africanos nessa transplantação da África para o Brasil. Eles tinham as suas técnicas, são técnicas que sobrevivem, como por exemplo a casa de pau a pique, encontrada principalmente nos interiores, em regiões onde tem floresta, cerrado. Tinha um script que era construir casas dentro da arquitetura europeia, portuguesa. Então eles tinham que obedecer esses padrões. Então tem muitos elementos da arquitetura africana que estão na arquitetura europeia, só que muitas vezes nós não sabemos a origem, porque parece que isso é uma construção greco-romana, de origem greco-romana, mas ela é muito mais antiga. A nossa presença na diáspora, em todo o mundo fora da África, tem se mostrado cada vez mais evidente, né? Nas mais diversas áreas do conhecimento, as mais diversas áreas de atividade. E os Achantes, eles são uma civilização peculiar, porque é uma região que até os dias de hoje produz muito ouro, e eles desenvolveram técnicas para essa extração mineira, para a fundição. É importante dizer que no continente africano a Idade do Ferro iniciou-se lá,
Então, os africanos milenarmente sabem trabalhar com metais, com ferro, com aço, com cobre, com bronze, com latão, com ouro, com prata. E eles também produziram tecidos intrincados, geométricos, que se chamam kente ou kita. Adinkra significa adeus. São mais de 400 símbolos, e cada símbolo contém o seu provérbio, o seu aforismo, usados para reverenciar os mortos. Eram cerimônias fúnebres onde eles eram utilizados. E gradativamente, esses símbolos eles foram usados por outras sociedades. Falando sobre isso, é importante dizer que o continente africano, ao longo de 6.000 anos, produziu aproximadamente 90 sistemas de escritas, cada um com a sua simbologia. É importante dizer isso porque geralmente se associa o povo negro a um povo ágrafo, um povo que não teve escrita. Existe uma tradição oral milenar. Existe a tradição milenar oral, mas existe uma tradição escrita. E o Adinkra se insere também nessa tradição. Muitas vezes, mesmo como militantes do movimento negro, nos debates que a gente promove, a gente fala de tudo, menos do espaço. E o espaço é fundamental, é a âncora, né? O espaço pensado, por exemplo, como quilombo, como territorialidade, mas também o espaço por onde a gente se move. Não o espaço físico necessariamente, mas o espaço por onde a gente se move. No que diz respeito ao Tebas, o que ele representa, muito mais do que a produção de artefatos, como é o caso das edificações, essa presença material do patrimônio, a presença simbólica. O Tebas representa um domínio, um protagonismo na produção do espaço urbano. A gente tem diversas passagens que evidenciam, né, o nosso protagonismo na cidade, seja por meio de personagens notáveis, como é o caso do Tebas, do Luiz Gama, Maria Carolina de Jesus, Jesuíno do Monte Carmelo, Maria Soldado e outros, seja através de personagens que não têm seus nomes revelados, né, mas que estão na produção. Por exemplo, na igreja de São Francisco, tem lá uma relação de pretos taipeiros. São pessoas anônimas, né, como tantas outras que produzem a cidade. Nós, população negra aqui no Brasil, por questões políticos, militares, ideológicas, nós fomos afastados da nossa matriz. Apesar de falarmos, nós temos descendência africana, somos afrodescendentes, o nosso pensar, o nosso agir ainda está muito ligado a uma educação eurocêntrica, ocidental, branca, que nos afasta das nossas matrizes, das nossas origens. É uma narrativa de gente poderosa, de gente rica, milionária, bilionária, que domina os meios de produção, que domina a produção científica, que domina a mídia, que tem uma linguagem, uma forma de ver a realidade e contar essa história. E ela é contada todos os dias, por séculos, né? De que a origem de todas as ciências tem base grega ou base romana, né? Qual é a origem da palavra psicologia, da palavra matemática, da palavra engenharia, da palavra filosofia? Tudo vai remeter a essas civilizações e elas são colocadas como fundantes. Me arrancaram dos teus braços. De maneira geral, essa presença nossa na diáspora, a gente pode perceber isso desde das manifestações mais evidentes, que são muito mencionadas, como a música, como a culinária, né, até os trabalhos mais especializados, né? O Carlos Machado, por exemplo, fala muito disso, a medicina, a matemática, as invenções, né, as grandes invenções do século XX. E é necessário que a gente saiba dessas ferramentas para que a gente possa também dar as nossas respostas anti-hegemônicas a essa realidade. Meu lugar é o lugar do sonho. Ele desconfia das limitações do espaço, desafia o tempo, afia a régua e o compasso com que eu traço meu destino. Meu lugar vai até onde sonha a minha vizinhança, já que a esperança é a nossa geografia. Quando eu era criança, bastava meu quintal que me cabia.
Mas depois a minha pipa se perdeu na ventania e então eu aprendi que era feliz e já sabia. Me arrancaram dos teus braços. Teu peito deu um norte, um caroço de dendê, que guardar todos os caminhos fosse forte e ogunhê. Então basta com Mibiri, nos protege buroquê, nos protege buroquê. Teu peito deu um norte, um caroço de dendê, que guardar todos os caminhos fosse forte e ogunhê. Então basta com Mibiri, nos protege buroquê, nos protege buroquê. E eu me vejo nela, longe das caravelas, celas não nos separam. Uma vela acesa, acessa, imerse em teu sorriso rio, não nos separam. Nele eu me desago, viro o riacho baixo que não cesse.